Existe um lugar em Deus para você. Na parábola do grande banquete, lá em Lucas 14, versículo 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Aqui, eu acho que você e eu, a gente se identifica muito com essa parábola. Porque quantas vezes Jesus chama a gente para alguma coisa e a gente prefere fazer outra, ou algo que a gente tem pedido até em oração a Deus, a gente consegue aquilo, nós conseguimos aquilo, aquela bênção, e por causa dessa bênção a gente se afasta dele. Então, como que isso tem acontecido com as pessoas, como que isso tem acontecido comigo e de repente com você? Sem ver, sem perceber, a gente sai da presença dele, a gente deixa ele para segundo lugar ou para nem sei qual lugar na nossa vida. Porque Deus, ele não fica em segundo lugar. Ele é o primeiro, ele tem que ser a prioridade na nossa vida. Então, o que eu acho interessante nessa parábola aqui é porque quando existe um lugar para Deus, em Deus para você, ele está querendo dizer que ninguém vai ocupar aquele lugar que é seu. Que é o lugar que ele tem para você. Assim como você não vai ocupar lugar de nenhuma pessoa, que Deus tem um propósito para ela. Então existe um propósito específico para a sua vida, assim como existe um propósito específico para a vida de outras pessoas. E isso, quando a gente não entende isso gera inveja no nosso coração. A gente começa a achar que o lugar do outro é melhor do que o nosso, que o que ele está fazendo está mais em evidência, e a gente começa a querer o lugar do outro. Só que Deus não vai te usar usando o lugar do outro. Então não queira o lugar do outro. Dê nome àquilo que você está sentindo. Se você tem sentido inveja de alguma pessoa, se algum sentimento tem tomado conta do seu coração, fala esse sentimento para Deus. Ele já conhece, ele já sabe o que se passa no seu coração. Às vezes você não sabe. E a Bíblia diz lá em Tiago 5,16: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Então, quando você confessa o seu pecado, quando você chega para Deus e fala: Deus, eu estou sentindo isso, e dá nome àquilo, você é curado. Deus já sabe o que você sente, mas você precisa ser curado, você precisa saber. Então não guarde esse tipo de sentimento, porque existe um lugar em Deus para você. O que me chama a atenção nesse texto é que lá no versículo 22, o servo diz assim: O que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então ele chamou aquelas pessoas que estavam na rua, ele chamou os pobres, ele chamou aquelas pessoas todas que viviam na rua, mas quando ele chegou para o seu Senhor para poder falar, ele falou que ainda havia lugar. Que mesmo ele trazendo aquele tanto de gente para Deus, que não foram as pessoas que de início Deus chamou. Ele havia chamado outras pessoas e cada uma dessas pessoas tinha um outro compromisso que elas consideravam melhor e elas não quiseram ir para aquele banquete. Então Deus tem te chamado para um banquete e de repente você tem rejeitado esse banquete. E ele vai convidar outras pessoas para participarem do banquete, mas o seu lugar continua lá. Ele não se esqueceu de você, o seu lugar está guardado nele, porque ele, apesar de ele ter chamado todas essas pessoas, o servo disse:
Tudo que o Senhor ordenou foi feito, mas ainda há lugar para você. Se você tem se afastado, se você tem escolhido outras prioridades, saiba que ainda há lugar para você. Não deixe de buscar, ainda há tempo. É tempo ainda de você voltar, de você resgatar essa intimidade com Deus, de você encontrar o seu lugar em Deus. Existe um lugar para você. E ainda que você considere esse lugar insignificante aos olhos dos homens, para Deus você é grande. Ele não te vê como o homem vê. Deus te vê de uma forma diferente, Ele te vê de uma forma especial. Você é especial. Aquilo que você tem é especial, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te fez. E Ele sabe que você consegue. Então, existe um lugar em Deus para você.